Boa tarde, bem-vindos, bem-vindo também quem nos assiste aqui pelo YouTube. Se não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Se gostar do vídeo, curte e compartilhe, né, com seus amigos, com seus familiares, para a gente alcançar mais pessoas, levando aqui o Evangelho de Jesus. E muito bom, hoje nós recomeçamos o Evangelho. Nós passamos, né, aqui no AMA por ele durante o ano, fazendo cada capítulo, né, cada quinta-feira a gente faz um capítulo. E hoje a gente recomeça, que a gente vai falar hoje sobre a introdução do Evangelho. E às vezes eu acho que num livro a introdução ela é meio deixada de lado, né? Às vezes a gente quer tanto ler o livro porque foi recomendado e a gente pula a introdução, ou às vezes a gente lê um pedaço e fala, já entendi, e vai direto para o conteúdo. É bem comum, né, isso acontecer. Acho que o prefácio a gente até lê mais. Tem livro que é comprado por conta do prefácio, né? Eu digo que o Evangelho a gente tem que ler a introdução, porque, sobretudo, para quem faz o Evangelho com o intuito de estudar, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, tem gente que abre aleatoriamente, tudo certo. Eu particularmente gosto de fazer ele na sequência, né, seguindo exatamente a construção que Kardec fez, porque tem uma lógica para aprendizado, a lógica do Evangelho. Eu gosto de fazer assim. Então eu já li essa introdução no meu Evangelho no Lar algumas vezes, né, porque leva mais de ano para eu fazer o Evangelho todo. E aqui a gente começa, a primeira mensagem que tem no Evangelho é o prefácio. Para que serve o prefácio num livro? O prefácio é o falar antes, né? Vem até do latim e a palavra significa falar antes. Então, quem escreve o prefácio de um livro, normalmente é alguém que é um especialista no assunto. É alguém que manja muito daquilo sobre o qual tema o livro vai falar. Nunca é o autor que escreve, o autor escreve a introdução. O prefácio não, ele convida alguém para escrever o prefácio para ele. O prefácio é uma recomendação do que tem lá na frente, né? Normalmente é a pessoa falando, olha, leia, vai valer a pena. Então, o prefácio aqui do Evangelho, Kardec, até aqui no rodapé, ele pôs uma notinha dizendo que essa instrução que está escrita aqui, que é uma instrução dos Espíritos, que normalmente vem no final dos capítulos, não é? Lá no finalzinho, essa ele pôs no começo, porque ele disse assim, nesta instrução que foi transmitida mediunicamente, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo. Então, neste trecho, que é bem curto, eu vou ler aqui, peço licença para vocês para ler, porque como o Kardec diz que aqui está contido o verdadeiro caráter do Espiritismo, e se nós estamos começando o Evangelho hoje, justo ler esse prefácio, não é? Vou ler. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração:
fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Está ou não está contido aqui o verdadeiro caráter do Espiritismo? O amor ao próximo, a união, juntem-se todos e num único hino sagrado invadam de leste a oeste, de norte a sul. E que, como eu disse, que quem escreve o prefácio é sempre alguém muito bom no assunto, um especialista que manja tudo. Quem que escreveu esse prefácio? O Espírito de Verdade. Manjava ou não do conteúdo desse livro? Total, né? Então, esse Espírito de Verdade que fez esse prefácio, uns acham, né, dentro da comunidade espírita, que é o próprio Jesus. Kardec nunca escreveu isso, mas também ele não fala quem é. Pode ser que seja um grupo de espíritos, né, que o assistiram, né? A gente não dá nome para os nossos grupos, né, no WhatsApp, né, dá nome. Pode ser o nome do grupo de espíritos, não importa. O que importa é a mensagem e o que importa é toda a assistência, a coordenação que Kardec recebeu para fazer a obra dele toda, coordenada pelo Espírito de Verdade. Então, este prefácio é um convite para que a gente já se prepare para o que está por vir, porque os tempos são chegados, é o que ele disse, que esses tempos chegados e esse convite para a gente se unir nada mais é do que o Consolador, que foi prometido para nós, né? Júlio, acho que você pode desligar, tá frio, né? É a ligação. Ah, é? Então tá bom, eu entendi que você estava puxando. Não, a ligação. Tá bom. Bom, então se o prefácio é um convite para o leitor mergulhar na obra, a introdução, por sua vez, é escrita pelo próprio autor. Na introdução de um livro, o autor conta o porquê que ele escreveu e para que ele escreveu esse livro. Qualquer livro, podem observar. Quando a gente lê a introdução, ali ele está contando por que eu escrevi, baseado em quê, quais foram minhas fontes, onde que eu fui buscar inspiração. A introdução serve para isso. E Kardec nos conta, então, nessa introdução, como foi que ele fez o terceiro livro dos 5 que compõem a obra básica, né? O primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito a partir do capítulo As Leis Morais do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque se o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns trazem os fundamentos filosóficos e experimentais da doutrina espírita, que esses dois primeiros trazem isso para nós, né? Toda a parte experimental, filosófica, né? A parte racional da doutrina. O Evangelho, o Kardec decidiu escrever porque ele percebeu a necessidade de resgatar os ensinos morais de Jesus. Porque nos séculos todos passados, toda a palavra, toda a moral de Jesus, ela acabou ficando meio que, vamos dizer assim, obscurecida pelos dogmas religiosos, pelo número de religiões que surgiram. Então Kardec sentiu a necessidade de resgatar. Então, baseado nos 4 evangelhos do Novo Testamento e deixando bem claro que esta obra não é dele, mas uma obra dos Espíritos, ele conseguiu construir esta obra-prima para nós. E, inclusive, o primeiro nome que ele deu foi Imitação do Evangelho. Quando ele estava escrevendo, ele chamou esse livro de Imitação do Evangelho, porque foi à luz dos 4 evangelhos. E, óbvio, com o andar do trabalho e a assistência espiritual, mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui estão contidos os ensinamentos de Jesus que estão nos 4 evangelistas, né? E muito bem. Como que ele fez para a gente compreender bem
essa introdução. Então ele dividiu em 4 partes, porque ela é longa, ela tem 26 páginas. Se a gente já não lê introdução de livro, quando a gente depara com uma introdução com 26 páginas, a gente esmorece, né? De qualquer livro. Deste aqui é importantíssima a leitura. Então Kardec, sabido que era, ele dividiu em 4 partes para facilitar. A primeira parte aqui da introdução é o objetivo desta obra. Então ele escreve o porquê que ele escreveu. Então aqui no objetivo da obra, ele vai trazer todo o fundamento da moral cristã. Ele diz por que ele escreveu, como eu falei, para resgatar e trazer esses fundamentos da moral de Jesus. Ele não fala de religião, ele não fala de dogmas. Ele deixa claro aqui nesta parte que este Evangelho segundo o Espiritismo, ele é acessível e universal, é para todo mundo, porque ele não incita a prática de nenhuma religião, não fomenta o culto a nenhuma religião. Ele traz as verdades baseadas no que Jesus falou, interpretadas com base numa racionalidade. Então, ele diz assim: eu escrevi por isto, para interpretar os evangelhos e deixar claro para o leitor o porquê, como Jesus veio, por que ele veio e o que ele fez. Então aqui, nesta primeira parte, ele já deixa isso para a gente. A segunda parte que ele traz é a autoridade da doutrina espírita. Porque é muito comum, acho que quando a gente fala que a doutrina espírita é o consolador que o Cristo prometeu, a gente às vezes é perguntado, mas por quê? Por que que é o Espiritismo o consolador? Por que não outra, né? Por que o Espiritismo? Então Kardec teve esta preocupação de mostrar aqui nesta parte, ele descreve onde e por que a gente pode acreditar que a doutrina espírita é esse consolador. Porque ela está totalmente separada de qualquer crença fenomenal. Nada que não seja provado através de uma similaridade e através do princípio da concordância, que é um princípio científico. Se não tiver isto, ele não põe aqui. Então ele teve este cuidado, como ele era um cientista e estudioso, ele teve todo esse cuidado. Então aqui ele conta como ele construiu isso aqui, com as informações que vinham, como ele disse, de quase 1000 centros espíritas espalhados por todo o globo terrestre, milhares de médiuns nesses centros todos, que iam trazendo, mandando as informações para ele, respostas às mesmas perguntas, e ele usava metodologia, através da comparação da similaridade, para ele entender e provar que não era fruto de uma única cabeça. A doutrina espírita não é baseada, personificada em alguém. Ela é uma obra dos espíritos. Portanto, ela tem a universalidade da espiritualidade, dos bons espíritos que estavam prontos, preparados para trazer para nós esse esclarecimento. De novo, totalmente desprendido de qualquer religião. Não tem nada aqui que nos leva para este caminho, desta ou daquela, né? Então, esse modelo coletivo de construção fez gerar esta obra crível, e esta obra que ele deixa claro, o Kardec, que ela é, a doutrina espírita, ela é progressiva, assim como a ciência é progressiva. A ciência hoje é totalmente diferente da ciência no século XVIII, XIX. Não é o que era possível a ciência estudar há 200 anos. Hoje ela está muito mais adiantada. A medicina, olha quanto recurso que a gente tem. Então ele deixa claro que a doutrina espírita também o é, progressiva. E ela está sempre aberta a escutar
e ceder, se for o caso, a qualquer argumento que a contraponha, desde que este argumento tenha também a base científica, tenha também as especificações, esse princípio da concordância, como a doutrina teve. Porque o achômetro, né, chegar e falar assim, vocês estão errados, porque eu acho isso, eu acho aquilo, não conta. Do mesmo jeito que ele usou uma metodologia, quem contrapor, e teve muitos que contrapuseram, tem que ter também esse respaldo da ciência. Um dos aspectos da doutrina é a ciência, um dos 3 aspectos é a ciência. E disso Kardec deixa claro aqui nesta parte que não dá para abrir mão. A terceira parte que ele traz, que eu adoro, são as notícias históricas. Então, primeiro ele falou do objetivo da obra, que era trazer os fundamentos da moral cristã. Então, eu escrevi para isso, para resgatar isto. Depois ele traz a autoridade da doutrina. Por que que ela merece respeito? Porque ela tem uma base de pesquisa, uma base racional por trás do que ela apresenta. A terceira parte aqui da introdução são as notícias históricas. E aqui a gente vê a sensibilidade do pedagogo, a sensibilidade daquele que veio ao mundo para passar conhecimento, né? Que é o caso dele. Então, ele traça, nesta parte da introdução, um verdadeiro panorama histórico, contextualizando aquela sociedade onde Jesus viveu. Então, como que Jesus vivia, como era constituída aquela sociedade, os costumes, os hábitos, ele explica aqui. E ele traz, ele constrói aqui meio que um mini dicionário com palavras que nos auxiliam a compreender. Porque, gente, eu até fiz um teste no círculo próximo, assim, de gente que participa do meu evangelho toda semana, e perguntei assim, você sabe o que é publicano? Publicano, aquele, não é não sei o que de impostos? Isso, publicano era o cobrador de impostos, era o nome do cargo daquela pessoa que fazia a cobrança dos impostos. Então, Kardec, aqui nesse mini dicionário, ele explica o que é publicano, nazareno, samaritano, saduceu, fariseu. Porque às vezes a gente lê tanto uma coisa e fala tanto de uma coisa que vira lugar comum para nós. Mas, por exemplo, por que Jesus foi tão perseguido mais pelos fariseus do que pelos saduceus? Quando a gente lê a introdução, a gente compreende a diferença dos fariseus para os saduceus. Ambos eram grupos judeus, da cultura judaica. Eles eram judeus, os dois. Só que os fariseus que mais perseguiram Jesus, que Jesus os caracterizava como hipócritas, eram os que mais se ofendiam, eram os que eram mais apegados à lei de Moisés, eram os mais que defendiam com fervor aqueles dogmas e aquelas leis e interpretavam que Jesus veio para derrubar essas leis. Os saduceus, eles já eram mais elitizados, mais materialistas, rivalizavam com Jesus, mas não entraram num confronto direto para derrubar Jesus. Então, percebem como é importante a gente ler para compreender exatamente o que Jesus passou e compreender os seus ensinamentos de uma forma muito mais clara. Então, o que ele traz aqui nos ajuda nesse sentido, de entender que o que Jesus trazia estava baseado em caridade, amor, perdão. Por quê? Ele entra na parte seguinte aqui para dizer de onde ele legitima esses ensinamentos de Jesus aqui. Porque ele sai do fenomenal, ele vem para o racional. Então, nessa terceira parte, ele contextualiza e nos leva para aquele tempo, para aquela sociedade onde Jesus viveu. A terceira parte, que ele dedica quase a quarta, quase a metade, gente, da introdução. A introdução tem 26 páginas, 11 ele dedica a Sócrates e Platão. E aí muita gente
não tem ideia da ligação que tem, né, de Sócrates e Platão com Jesus Cristo, com o Espiritismo. Então, mais uma vez, Kardec, preocupado com a legitimização da doutrina, ele busca nesses diálogos de Sócrates e Platão, ele busca a validade para esses ensinamentos que estão aqui no Evangelho, para as falas de Jesus, para a contextualização de Jesus. Sócrates e Platão viveram 400 anos antes de Cristo e já falavam de fundamentos básicos do cristianismo, assim, basais do cristianismo e da doutrina espírita, como, por exemplo, imortalidade da alma. Como, por exemplo, que a alma, eles não falavam espírito, falavam alma, que a alma tinha uma origem divina, que ela precedia o corpo, que antes, ou seja, eles estão falando de reencarnação, sem falar reencarnação, porque para a época não tinha esse conceito, mas ambos já falavam que o espírito antecede o corpo. Esse é um conceito que é crucial dentro da doutrina espírita e dentro do que Jesus falava. Então, Sócrates e Platão, eles trouxeram ali fundamentos naquela época que foram depois explicados por Jesus e interpretados pela doutrina espírita. Muitos ensinamentos, assim, uma quantidade enorme, por exemplo, uma espécie de juízo espiritual, Sócrates dizia, né, anotado por Platão, uma espécie de juízo espiritual onde as suas ações do que você fez aqui na Terra quando você estava vivo seriam fundamentais para definir o seu futuro depois da morte. Olha como isto está totalmente dentro do que nós pregamos sobre a prática do bem. Eles falavam muito também e condenavam o materialismo. Vejam que são os ensinamentos de Jesus e depois interpretados na doutrina espírita aqui a partir dos 4 evangelhos. Então, quando Kardec se apoia nesses diálogos filosóficos, ele está também buscando legitimar a doutrina para dar ainda mais autoridade a ela. Não saiu da minha cabeça, saiu de um grupo, né? Ela foi fruto de uma universalidade que a trouxe porque ela foi prometida que viria. Jesus disse que mandaria. Então a gente vê com isso como eu falo que é a pedagogia divina, como Deus nos manda, né, o processo evolutivo através das eras. Primeiro Moisés com a crença de um Deus único, depois Sócrates e Platão com todos os fundamentos, com o que eles trouxeram de conhecimento de Deus único, de imortalidade da alma, depois Jesus com amor, perdão, caridade, e depois a doutrina espírita através de Kardec, e continua a evolução do conhecimento. Então Deus vai mandando de acordo com a humanidade daquela época. É processo, vai sendo construído o que nós hoje temos, veio sendo construído através de séculos, através de eras. E a doutrina foi igual, porque depois de Kardec, quanto conhecimento complementar não veio através de tantos espíritos, né, elevados, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, né, o Chico, Humberto de Campos, quantos? Não, Camille Flammarion, que vieram depois, né, de Kardec e que continuaram complementando aprendizado e ensinamento para nós, sempre baseado na espinha dorsal que a doutrina espírita fala: amor, caridade, perdão. Então, assim ele construiu o Evangelho, dividindo também o Evangelho, os capítulos ele divide por tema, que também contribui no nosso estudo, que eu falo, quer estudar o Evangelho, comece lá do comecinho.
não abra aleatoriamente, porque existe uma lógica na construção. Então ele fala dos primeiros capítulos, ele fala dos fundamentos da moral de Jesus. Depois do 7 até o 10 ele traz instrumentos que são as bem-aventuranças, do que a gente tem que fazer para a gente seguir aquela moral de Cristo. Depois do 11 ao 20 ele traz como fazer. Depois ele traz o reforço da fé, porque não adianta nada disso se a gente não trabalha a nossa fé, né? Aí a gente termina o evangelho com busca e acha, pede e obtém, e com a coletânea de preces. Então existe uma lógica muito racional na construção desta obra, e de verdade a leitura da introdução nos ajuda a compreender isso, e vai cada vez mais ficando mais claro para nós. Aqui no nosso curso, às quartas-feiras, a gente sempre comenta que toda quarta a gente aprende algo novo, né? Que a gente fala, caramba, eu fiz exposição desse tema há um ano, não sabia disso aqui, próxima vez complementarei. É uma construção, não é? Então, agradeço a todos aí após o almoço, que não é fácil, a audiência. Espero não ter cansado vocês, e que vocês leiam a introdução para seguir aí o Evangelho com a indicação de Kardec, né? E peço que nessa atmosfera que estamos a gente envolva o nosso irmão Cise para receber a mensagem da tarde. Graças a Deus. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos de Jesus. O nosso coração está em festa nessa data comemorativa em que a comunidade cristã comemora o corpo de Cristo. É sempre bom estudarmos o Evangelho, como foi proposto desde o início, para que o nosso entendimento, a nossa compreensão possam ir se consolidando gradativamente. O Evangelho trazido pelos Espíritos, pelas mãos de Kardec, organizando criteriosamente, metodicamente as informações, que os espíritos superiores, ou como alguns chamam o Espírito da Verdade, nos traz. São diversos espíritos de elevada escola, muitos deles os pais da antiga igreja, que se dedicaram ao cristianismo de corpo e alma, tiveram uma compreensão maior de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. No Evangelho encontramos o resgate da simplicidade dessas informações. Como foi lembrado, qualquer pessoa pode ler e com fé e ajuda dos espíritos benfeitores vai conseguir o entendimento necessário. Uma obra primorosa, e para tal não poderia ser diferente. A necessidade de um organizador, um espírito de elevada hierarquia, abnegado, que se doou de corpo a alma no momento em que foi chamado a essa responsabilidade. Um educador nato, de moral ilibada, sofreu os ataques de todos aqueles, assim como Jesus foi perseguido pelos fariseus. Kardec foi perseguido
por todos aqueles que viram nessa nova doutrina um inimigo, algo que pudesse derrubar as bases de tudo aquilo que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Kardec merece ser lembrado pelo alto valor de tudo aquilo que ele nos oferece. Sequer conseguimos imaginar as dificuldades pelas quais ele passou para levar adiante, em tão pouco tempo, com os poucos recursos que tinha, levar adiante essa maravilhosa doutrina. E compete a nós agora, irmãs e irmãos, levarmos adiante esses ensinamentos. Não apenas que entendamos essa proposta que a doutrina dos Espíritos nos mostra claramente acerca das vidas sucessivas, acerca de tudo aquilo que Jesus ensinou. Depende de cada um de nós nos reformarmos intimamente e fazermos como os Espíritos dizem. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Não uma divulgação compulsória, mas uma divulgação através dos nossos exemplos, onde as pessoas se apercebam da transformação que cada um de nós vai realizando ao longo do tempo, através do amor, da caridade, do perdão, da gentileza, da boa vontade e da fé. Então é isso, queridos irmãos. Estudemos o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, que nada mais é hoje que o Evangelho de Jesus, na sua simplicidade, na sua pureza, sem misticismo, sem qualquer coisa que possa macular. Façamos a parte que nos compete como trabalhadores da última hora. Levar essas informações para as pessoas mais próximas, dentro do nosso lar, dentro daqueles que estejam mais afeitos a receberem as informações. Mais uma vez, reforçamos, não compulsoriamente, mas que possamos tocar o coração dessas pessoas através do nosso exemplo, não apenas das palavras. As atitudes falam mais alto. E assim nos despedimos, deixando um abraço fraterno e a nosso peito de gratidão a Kardec por esse trabalho tão grandioso e tão importante para todos nós. Que Jesus nos abençoe e abençoe esse nosso querido irmão Kardec. E assim seja, conversa com Deus. Muito obrigada, irmão, pela mensagem confortante. Nós agradecemos, venha sempre. E assim vamos, nesse clima tão agradável, nos preparar para o encerramento da nossa tarefa aqui da tarde, agradecendo pelo que recebemos, pelo ambiente tão salutar, tão positivo que nos abraça. Muito agradecidos, pedimos ao nosso Pai, pedimos a Jesus e Maria, nossa Mãe, e toda a orbe de espíritos benfeitores que levem o alento, o alívio aos nossos irmãos sofredores. Vamos pensar naquele amigo, naquele irmão, naquele parente querido que
que agora esteja passando por uma aflição, por um momento de doença, alguma saúde agravada, que sinta-se tocado neste momento e que as bênçãos do alto recaia sobre ele e que a cura, se assim for o desejo de Deus, seja alcançada, mas que o seu coração seja aliviado e preparado para todas as lutas, vendo nelas um momento de progressão em direção ao alto. Então, agradecemos a casa que nos recebe semanalmente. Vamos agora, então, nos preparar para receber o passe espiritual, mantendo-nos com os olhos fechados e sentindo o fluido maravilhoso que vem do alto em direção ao nosso coronário. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada, Jesus, irmão caridoso e toda a falange de espíritos do bem e nosso mentor individual. Pedimos licença para encerrar a atividade de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.